Nazaret, junto a la Virgen Santa, en Nazaret, glorioso San José. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos, dando continuidade à nossa preparação para a consagração total a São José, vamos meditar no 11º dia, a parte da ladainha onde diz: Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Ele, São José, deve ter rezado muito para conhecer e aumentar sempre seu amor por sua esposa imaculada. Quem disse isso foi a beata Gabriele Allegra. Nunca houve um homem mais apaixonado por uma mulher do que São José em relação a Maria. Quanta dignidade e santidade foram exigidas de São José para ser o esposo de Maria. Em seu coração feminino, Maria sabia que estava segura na hombridade de São José. Ele era seu cavaleiro e guerreiro. Toda esposa deseja um marido assim, um cavalheiro e um protetor e um bom pai. As mulheres merecem homens fortes e protetores, ao mesmo tempo gentis, amorosos e confiáveis. Toda mulher deseja encontrar segurança nos braços de um homem que está disposto a dar a sua vida por ela. A Igreja e o mundo precisam de homens como São José. Ele é o marido exemplar. São José era o esposo de Maria. Da mesma forma, a cada pai é confiado o mistério da feminilidade por meio da sua própria esposa. Queridos pais, como São José, respeitem e amem suas esposas e, por seu amor e sua presença sábia, conduzem seus filhos a Deus. Quem disse isso foi o Papa Bento XVI. Toda coroação católica quer pastores como São José, padres e bispos, pais espirituais, que sejam nobres e gentis, guerreiros, protetores e defensores. Os católicos esperam que seus padres e bispos sejam mais fervorosos, confiáveis, amáveis, compassivos e virtuosos. A noiva de Cristo, a Igreja, merece ter líderes dispostos a lutar contra os lobos, por amor ao rebanho, matar dragões espirituais e pregar a verdade como paixão, caridade cristã e zelo. São José é o modelo de toda a paternidade. Sem o exemplo de São José, nenhum marido, pai ou sacerdote jamais compreenderá completamente o significado de ser um homem sacrificial, um marido e pai amoroso e um santo verdadeiramente veronil. São José é o modelo de esposo e pai. A vocação de todos os homens é estar a serviço daqueles que são confiados ao seu amor e cuidado. Muitos homens se esqueceram disso hoje, mas São José os ajudará a lembrar. Ele ajudará os homens a serem santos e cavalheiros novamente. Todos os homens descobrem em São José um modelo de força, fidelidade, heroísmo e virtude. Se os homens, maridos, pais, padres e bispos seguiram o exemplo de São José, as famílias serão amorosas e seguras. Os maridos serão santos. Os padres serão matadores de dragões. E os bispos serão novamente pastores de almas e pilares da verdade. São José é um modelo para todos os homens. Homens de verdade são verdadeiros cavalheiros a serviço dos outros. Homens de verdade amam. Homens de verdade protegem mulheres e crianças contra toda e qualquer ameaça. Homens de verdade estão dispostos a morrer por suas esposas e filhos.
Padres e bispos santos estão dispostos a sofrer e morrer pelas almas que lhes são confiadas. Padres e bispos desse calibre não temem o ridículo, a calúnia, a pobreza ou a prisão. Homens como São José estão dispostos a lutar pelo que amam, pelo que é bom, verdadeiro e belo. Que a igreja e as famílias fiquem novamente cheias de homens assim. O Papa Leão XIII disse: a ti, bendito José, dirigimo-nos em nossas provocações e, tendo pedido a ajuda de sua Santíssima Esposa, pedimos com confiança também o seu patrono. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. E para complementar a nossa meditação de hoje, vamos ler Jovem Esposo de Maria, que se encontra na página 177. Jovem Esposo de Maria. São José Maria Escrivá disse: não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como homem velho. Apesar da boa intenção de se destacar a perpétua virgindade de Maria, eu imagino o jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas nada de pujança da vida e das forças humanas. Você já leu algo assim sobre a idade de São José? São José Maria tem boas razões para afirmar que São José era jovem quando esposou Nossa Senhora, e ele não é o único. A Igreja não tem uma doutrina oficial sobre a idade de São José. Você é livre para acreditar, se assim quiser, que São José já era idoso quando esposou Maria. Você também é livre para acreditar que ele era jovem. Pessoalmente, acho muito difícil acreditar que São José fosse um senhor de idade. As demandas físicas de sua missão praticamente anulam essa possibilidade. Se refletirmos sobre os títulos que a Igreja confere a São José na sua ladainha, guarda do Redentor, casto guarda da Virgem, guarda das virgens, modelo dos trabalhadores, terror dos demônios, etc., notaremos que todos eles parecem indicar que São José era jovem e forte. Esses títulos não descrevem um senhor de idade. Por acaso um senhor é capaz de guardar as virgens? Pode um homem velho servir de modelo aos trabalhadores? É preciso força para ser guarda e é preciso saúde para ser trabalhador. Por acaso um homem velho é capaz disso tudo? Como disse Madre Angélica, homens idosos não caminham até o Egito, nem guardam coisa alguma que precise ser guardada com força e agilidade. Nada disso, é claro, implica alguma falta moral dos idosos. O mundo está repleto de senhores de idade virtuosos, sábios e até santos. No entanto, eles não são conhecidos pela capacidade física de fazer o tipo de coisa que São José teve de fazer pela Sagrada Família. Então, por que é grande a maioria das obras de arte, séculos após séculos, retratam São José como um homem velho? Melhor resposta a essa pergunta é dada pelo venerável, hoje, a caminho da beatificação, Futoxin. Ele, São José, velho ou jovem? A maior parte das estátuas e pinturas que admiramos apresentam José como o velho de barba grisalha, que tomou Maria e o voto dela sob a sua proteção com o mesmo distanciamento de um médico que tomasse nos braços uma menina numa enfermaria. Não temos, é claro, nenhuma evidência histórica a respeito da idade de José. Alguns relatos apócrifos o descrevem como senhor de idade. Os padres da Igreja, a partir do século IV, seguiram essa linha de modo um tanto rígido. Contudo,
Quando buscamos as razões pelas quais a arte cristã retratou José como um senhor de idade, descobrimos que assim fez para melhor salvaguardar a virgindade de Maria. De algum modo, considerou-se que a velhice, mais do que a juventude, era uma boa guardiã da virgindade. Assim, inconscientemente, a arte fez de José um homem casto e puro pela idade, em vez de pela virtude. Mas isto é como supor que a melhor maneira de dizer que um homem jamais roubaria é retratá-lo sem as mãos. Mais que isso tudo, porém, o descrever José como um velho nos mostra um homem já sem forças, em vez de um que, tendo forças, dedicava-as a Deus e a seus propósitos. Fazer com que José pareça puro apenas pela carne desgastada é como glorificar um rio que secou. A igreja não ordenará sacerdote um homem desprovido de suas forças vitais. Ela quer homens que tenham algo para adornar, e não os mansos por falta de energia para os bravios. Não há de ser diferente com Deus. Ademais, é razoável crer que nosso Senhor preferiria para pai adotivo alguém que se sacrificasse para sê-lo a alguém que fosse por obrigação. Há também o fato histórico de que os judeus torciam o nariz para casamentos entre o que Shakespeare chamou de idade rabugenta e juventude. O Talmud admite uniões assim desproporcionadas apenas no caso de viúvos ou viúvas. Por fim, parece possível que Deus unisse uma jovem mãe, provavelmente entre os 16 e 17 anos de idade, a um esposo velho. Se ele não deixou de unir sua própria mãe a um homem jovem, João aos pés da cruz, então por que ele teria dado um homem velho junto do berço? O amor da mulher sempre determina o amor do homem. Ela é a educadora silenciosa de suas potências viris. Dado que Maria é o que poderia chamar de virginizadora, tanto de jovens varões como de moças, e a grande inspiração da pureza cristã, não deveria ela logicamente ter começado por inspirar e virginizar aquele que foi provavelmente o primeiro jovem que encontrou, José o Justo? Foi elevando e não diminuindo a capacidade dele de amar que ela fez sua primeira conquista. Ela cativou seu próprio esposo, o homem que era um homem e não um mero cuidador senil. José era provavelmente jovem, forte, viril, atlético, bem apessoado, casto e disciplinado. Não um tipo incapaz de amar, mas um homem que ardia em chamas de amor, assim como daríamos pouco crédito à Virgem Maria se ela tivesse feito o seu voto depois dos 50 anos solteira. Tampouco poderíamos dar grande crédito a um José que esposasse por ser de idade avançada. Naquele dia, as mulheres jovens como Maria faziam votos de amor exclusivo a Deus. O mesmo fazia os rapazes, entre os quais José se destacava a tal ponto que foi chamado justo. Não uma fruta seca à mesa do rei, mas um botão repleto de promessas e potências que ele não estava no crepúsculo da vida, mas na sua aurora, borbulhante de energia, força e paixão disciplinada. Maria e José ofereceram em seu casamento não apenas seus votos de virgindade, mas também seu coração, que se animavam em torrentes de amor de proporções inauditas em peitos humanos. Quão mais belo se tornaria Maria e José quando vemos em suas vidas o que se poderia chamar o primeiro romance divino.
Nenhum coração humano se comove com o amor do velho pelo jovem. Mas quem não se comove com o amor do jovem pelo jovem? Tanto em Maria como em José havia frescor, beleza e esperança. Deus ama as cataratas caudalosas e as cachoeiras fragorosas, mas tanto mais Ele as ama, não quando transbordam e afogam suas flores, mas quando são contidas e exploradas a fim de iluminar uma cidade ou matar a sede de uma criança. Não encontramos em José e Maria uma cachoeira controlada e um lago seco, mas dois jovens que, antes mesmo de conhecerem a beleza de um e a potência do outro, quiseram entregá-las a Jesus. Debruçados sobre a manjedoura que serviu de berço ao menino Jesus, não estão, pois, a velhice e a juventude, mas juventude e juventude, a consagração, a beleza numa donzela e o domínio do pleno vigor do varão. Uau! Fulton Sheen é brilhante, até onde sei, nenhuma outra pessoa em toda a história da Igreja articulou um argumento tão convincente em defesa da tese que São José era jovem. Como ele diz, tão claramente a teologia e a arte retratam São José como um homem velho a fim de proteger a virgindade de Maria. Agora, para ser justo, a decisão de retratar São José como um homem velho, quer em pregações, quer em escrito ou obras de arte, funcionou para salvaguardar a pureza e a virgindade de Maria. Um exemplo extremo é o antigo texto copta sobre a vida de São José, segundo a qual São José tinha 91 anos quando esposou Maria. Entretanto, todos os historiadores e teólogos reconhecem que as fontes da representação de São José como senhor de idade são documentos apócrifos, ou seja, não canônicos. A confiança em apócrifos levou a que se representasse São José como um homem decrépito, diminuindo suas virtudes, sua importância e grandeza nas mentes dos cristãos. Não admira que ao longo dos séculos tão poucas pessoas tenham prestado atenção em José. Qual foi o impacto desta abordagem? Até os dias atuais, São José raramente é tratado em aula de cristologia, mariologia, soteriologia ou eclesiologia nos seminários. O homem universalmente reconhecido como o mais amoroso, o mais justo, o mais casto, o mais prudente, o mais corajoso, o mais obediente e o mais fiel de todos, sequer é mencionados em aulas sobre virtudes teológicas ou morais. Isso tem de mudar. Devemos, graças a Deus, pela sabedoria e legado das pessoas como São José Maria Escrivá, Madre Angélica e o venerável Fulton Sheen. A Igreja precisa reapresentar aos seus filhos uma imagem de São José como homem forte e viril. A recorrência de representações de São José como senhor de idade desformou gravemente o nosso entendimento sobre o maior santo que já andou sobre a terra, depois de Maria. É hora de reivindicarmos São José. Não me entenda mal, o Senhor ama os idosos, Deus ama os anos de trabalho duro, de entrega, de dedicação, desinteressada e sacrifícios. Sociedades justas e pacíficas assentam em bases deitadas em senhores de idade. No entanto, elas deitaram essas bases e ergueram os pilares da civilização quando eram jovens, e não quando eram velhos. Do mesmo modo, os anos formativos de Jesus Cristo foram amorosamente regrados por um pai jovem e forte chamado José. Foi esse pai trabalhador, atencioso e virtuoso quem deitou com as bases para o crescimento e desenvolvimento de Jesus Cristo. Embora não haja dúvida de que um homem velho é tão capaz de santidade quanto jovem qualquer,
É preciso um pai forte e vigoroso para ensinar o menino a usar o machado, a trabalhar a madeira, a carregar a lenha, a percorrer grandes distâncias e a ganhar a vida com o suor do rosto. São Francisco Sales nos diz: se os príncipes da terra dão tanta importância à escolha de um tutor para seu filho, não apenas o Pai eterno, não pensas que o Pai eterno, em sua onipotência e consciência, escolheria de toda a sua obra um homem vivo mais perfeito, São José, para guardar o seu divino e gloriosíssimo Filho, o príncipe do céu e da terra. O beato Guilherme José ecoa uma ideia parecida, mas vê masculinidade de São José sob o prisma de seu casamento com Nossa Senhora. O beato Guilherme José Chamamed diz: se Deus te entregasse a honrosa tarefa de escolher dentre os reis um esposo para a Santíssima Virgem, não darias a ela o melhor do mundo? E se ele te mandasse escolher dentre os santos, não darias a ela o maior santo que jamais andara sobre a terra? Ora, pensas que o Espírito Santo, o artífice desse divino matrimônio, importa menos do que a ti, o dar-lhe um esposo à altura de seus méritos. Faz sentido, não faz? É claro que sim. São José foi o esposo amoroso de Maria e não um esposo aposentado e inapto para o trabalho braçal e para as longas jornadas a pé. São José era conhecido por todos em Nazaré como pai de Jesus e não como avô de Jesus. Como pai de Jesus, São José foi zeloso defensor do filho amado. Ele sacrificou tudo, inclusive os prazeres do amor conjugal, a fim de cumprir sua missão como guarda da Virgem e guarda do Redentor. A propósito, quando se utilizavam da palavra guarda em relação a São José, os papas, os santos, os entregavam no sentido de que vai além do jurídico. Eles empregavam no sentido da proteção da paternidade e da virilidade. Um guarda é alguém forte, não apenas na mente e no coração, mas também fisicamente. São John Henry tratou a proteção de São José da seguinte maneira: ele, São José, foi o querubim encarregado de guardar um novo paraíso terrestre da invasão de quaisquer inimigos. O encarregado de guardar o território da invasão de quaisquer inimigos tem de ser um homem forte, fisicamente poderoso, e não um senhor de idade que dependa de uma bengala. Como um poderoso querubim dedicado a proteger e servir a rainha dos anjos, São José foi encarregado de guardar o templo, que era o corpo de Maria, e em particular a virgindade dela. Para cumprir sua missão, o guarda de Maria tinha de ser jovem e forte. Um senhor de idade provavelmente não teria a força necessária para guardar uma jovem esposa, nem o vigor necessário para criar um filho. A virilidade de São José foi um escudo, um manto protetor para a Virgem. Nenhum homem ou animal poderia lhe fazer mal, porque São José se mantinha alerta e sempre pronto para defendê-la, inclusive até a morte. O beato Guilherme Mamed nos ensina que a nuvem que na lei antiga cobriu as sombras do tabernáculo é uma imagem do casamento de São José com a Santíssima Virgem. A nuvem cobriu o tabernáculo da região e a glória do Senhor o encheu. O casamento de São José é um véu sagrado sobre o mistério da encarnação. Todos veem que Maria é mãe, mas apenas São José sabe que ela é virgem. Como esposo e pai jovem, São José foi para o seu filho Jesus o modelo de masculinidade. Todo menino deveria ser capaz de olhar para seu pai e entender o que significa ser homem. Se São José fosse o senhor de idade, teria Jesus observado nele alguma força física ou amor verdadeiro?
colocado em prática na castidade heróica, no trabalho duro e nos gestos corporais de piedade, o ajoelhar-se, por exemplo? Se São José tivesse o dobro ou o triplo da idade de sua esposa, o que Jesus observava em seu pai, sonecas de tarde, a falta de memória? Mais uma vez, não há nada de errado com a velhice. Envelhecer faz parte da vida. O próprio São José envelheceu como acontecesse a todos os homens. Mas teria Deus confiado a criação do seu filho, o leão de Judá, o rei dos reis, a um homem velho e frágil? Provavelmente não. O que a igreja e o mundo podem aprender de um São José mais jovem, especialmente nos domínios da teologia, da pregação, da literatura e da arte, é que os jovens podem ser castos, heróicos e santos. Com efeito, a igreja conta com inúmeros exemplos de jovens varões que mantiveram a castidade e pureza, tendo em vista o reino dos céus. E São José foi o maior de todos eles. São José Maria Escrivá nos diz: para viver a virtude da castidade, não é preciso ser velho ou carecer de vigor. A castidade nasce do amor, a força e a alegria da juventude. Não constitui obstáculo para um amor limpo. Jovem era o coração e o corpo de São José quando contraiu o matrimônio com Maria, quando conheceu o mistério de sua maternidade divina, quando viveu junto dela respeitando a integridade que Deus queria oferecer ao mundo como mais um sinal de sua vida às criaturas. Quem não for capaz de compreender um amor assim, conhece muito mal o verdadeiro amor e desconhece por completo o sentido cristão da castidade. Na minha opinião, São José foi um esposo jovem, terno e amoroso com sua esposa, mas sempre casto, modesto e puro. Maria amou José. O amor que ela tinha por ela era forte e esteve sempre sob o controle da razão e da fé. Suas potências viris, sempre a serviço da vontade de Deus, fizeram-no o esposo e pai mais amoroso a ter andado sobre a terra. Mulher alguma jamais teve um esposo melhor do que São José. São Lourenço de Brindisi diz: Deus não lhe teria dado a Santíssima Virgem como esposo se ela não fosse um homem, se ele não fosse um homem santo e justo. Que pai sensato daria a mão da filha mais amada a um homem que não fosse reto e irrepreensível no tocante da condição de vida? E o que você tem a ganhar com essa glória de São José? Você tem de acreditar que ele era jovem? Não, você não tem que acreditar nisso. Mas você, entendendo no mínimo à luz das demandas físicas que a missão dele implicava, porque faz sentido que São José fosse jovem e não velho, quando esposou Nossa Senhora. Não importa qual seja a sua representação favorita de São José, saiba que ele é seu pai espiritual, seu amoroso, forte e destemido pai espiritual. Agradeça-lhe tudo o que ele fez por amor incondicional a Jesus e a Maria, que é sua mãe espiritual. Agradeça-lhe tudo o que ele fez por amor a você. O beato Gabriele Alegra diz: dou-te graças, Santo Patriarca, porque nós que não sabemos sequer como amar a Jesus e a nossa Mãe Imaculada, nos alegramos em saber que ao mesmo tempo tu a amastes como ela deve ser amada, ela que é a digníssima, verdadeira Mãe de Cristo. E finalizamos aqui, irmãos, a nossa preparação, a consagração total a São José, finalizando o 11º dia. E para finalizar, vamos rezar a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus,
tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiquem todos com Deus. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.